Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o assunto macro, ele é super importante, né? A gente está falando de uma estratégia ou de uma experiência de como que a TI tem boas e más lembranças e aprendizados relacionados a processos de M&A. E aí eu queria convidar o Fábio para fazer parte aqui do painel comigo. Fábio, por favor, contar a sua experiência aqui. Está com a pergunta pronta aí, Luciano? Fábio tem uma experiência pessoal de vários M&As, a gente vai trazer um pouco sobre isso. Mas aí, antes da gente entrar no bate-papo, a gente queria fazer uma big picture e passar por algumas visões do que a gente tem aprendido. Então, a gente trouxe também alguns slides aqui para a gente compartilhar um pouco de conteúdo diretamente, depois a gente entra para as perguntas, tá bom? E a gente tem sido muito provocado, e aí pensando em Sensidia, mas a Sensidia é aquela empresa que faz a exposição dos dados para fora, a Sensidia é aquela que resolve integração para dentro, a Sensidia é aquela que não... O que vocês fazem? Né? Eu falei, aí não é muito bem como a Sensidia se posiciona. Né? No Keynote a gente falou, né, que é das soluções de exposição e API Management, os announcements de iPaaS, mas não é só como a gente se posiciona, é como a gente acha que o comportamento da conectividade tem se movimentado, né, está evoluindo. Então, se a gente pega a imagem mais clássica possível relacionada à arquitetura, que é do iceberg, o que está para fora, o que está para dentro, e a gente vê que, tudo bem, algumas coisas são consenso, as jornadas digitais, elas expõem os dados para fora e a arquitetura de integração cuida para dentro, é isso? Tá, mas vamos pensar numa jornada tradicional aqui, que a gente vê acontecendo nas empresas, de demandas que chegam na área de tecnologia, sem foco apenas em digitalização e inovação. Então, a gente tem que integrar os RPs, a gente tem um desafio de melhorar e evoluir as jornadas digitais, mas também chega na nossa agenda que a gente acabou de fazer um processo de M&A, e isso traz novos sistemas para a gente absorver, mas a gente tem um projeto de evolução da estratégia digital também. Além disso, o próprio negócio exige que a gente tenha mais canais digitais para diminuir o custo de aquisição de cliente, e aí essa escala precisa de um CRM novo, e aí por motivos de onde o CRM roda ou não, eu tenho que mudar minha infraestrutura para a nuvem, eu tenho uma provocação para trabalhar com Open Innovation, e isso me leva à necessidade de me posicionar como ecossistema de parceiro. Pensando na arquitetura, aqui a gente está falando o que é da arquitetura para fora ou da arquitetura para dentro, né? Então, no final das contas, é tudo sobre conectividade. É como a sua tecnologia está pronta para se conectar em jornadas diferentes para os seus sistemas internos ou para os seus sistemas próprios, para os seus parceiros, para as suas experiências digitais. Cada vez mais a gente vai ver que é tudo sobre ecossistema e conectividade, que pode ser drivado por um M&A, por uma troca de sistemas, mas não tem muito, eu vou expor os dados para fora ou para dentro. Na verdade, eu vou tornar meus sistemas ainda mais plugáveis. Tá? Então, é em cima dessa jornada que a gente tem tentado evoluir, tanto nas questões de jornadas digitais, quanto em tornar os sistemas que eu uso, para quem estava no Keynote, né, o dinossauro, para que a gente não fique focado no gap dos sistemas legados, e sim tentar evoluir os gaps que eu tenho, usando sistemas legados ou não, para ser mais digital, conectado e aberto. E aí eu posso, através desses sistemas, ter a exposição de jornadas digitais, mas também posso trabalhar em cima de uma arquitetura ágil. Então, é para desmistificar um pouco a relevância da tecnologia, se a gente vai até começar a montar a solução digital, depois os caras de negócio que vão pensar na jornada, não é nada disso. É tudo sobre como a tecnologia se torna mais plugável para fazer parte da jornada, independente se ela é digital, se ela é interna, se ela é com parceiro ou não. E aqui, especificamente, mais do que simplesmente você ter sistemas prontos, você tem que ter parceiros que conseguem tornar esses sistemas conectados, né? Então, vocês viram, a gente falou um pouco sobre isso. E esse slide aqui é só para deixar, além desse conteúdo com vocês, que quem assistiu os keynotes, a gente tem esses conteúdos que a gente está fazendo hoje, todos online, né? Então, aqui é para ter uma foto geral de com quais empresas eu posso falar para pegar referências sobre a arquitetura ágil e modernização, sobre ecossistema de parceiros, sobre Open Innovation, Open Bank, Open Finance. Para a gente não é para dentro e para fora, e sim peças, ou um canivete suíço que você usa a ferramenta necessária de acordo
com a jornada. Beleza? Bom, e aí eu tenho, pessoalmente, né, eu tenho podido acompanhar a jornada de empresas que passam... quando as pessoas olham para a gente e veem que a gente fez um projeto bom, né, falam, você estava surfando uma onda, né? Na verdade, quem estava ali estava tomando um monte de caldo. E por que a gente convidou o Fábio para falar sobre os caldos, né? Porque é muito sobre isso, né? A gente se conheceu, você estava na Alliance. Era só Alliance, né? Não, na casa... 2016, a gente se conheceu antes, 2013. Isso, mas na Alliance, 16. depois teve uma fusão com a Sonai, e agora teve a próxima. E aí quem olha falou, nossa, eu lembro que eu falei com o Fábio, cara, agora você está, né? Pô, você consolidou vai montar o maior shopping do mundo. Ele falou, rapaz, eu estou tomando um caldo toda segunda-feira. Então, isso é muito legal se a gente puder compartilhar por que onde a arquitetura e a tecnologia se posiciona nessas super demandas que vão surgindo. E especificamente para esse painel, a gente pediu o Fábio para falar um pouco sobre como isso é feito nos sistemas de M&A. A gente estava junto num evento do White Forum há 2, 3 semanas, e era um painel meu com o Fábio e a Cláudia da Pets. Foi bem curioso isso. Que, como vocês sabem, acabou de fazer uma fusão com a Cobase, né? Então, assim, ela falou, eu vou mudar de lugar, eu vou assistir, porque eu não faço ideia do tipo de problema que eu vou ter que resolver agora. Então, nada mais oportuno do que a gente trazer alguém que foi passando e quebrando a cabeça com isso nos últimos 5 anos aí. Fábio. Mas volta o slide aí, cara, por favor. Volto. Vamos voltar aquele que tem um monte de bolinha, CRM, não sei das coisas. Ah, tá. Você vai falar o que você fez aqui, é isso? Não. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta aqui. Independente de M&A, quem se identificou com esse slide de verdade? Todo mundo, né? Independente de M&A, isso é a nossa vida no dia a dia, né? E no M&A, isso multiplica por 2. De verdade. Quer dizer, você está fazendo M&A de 2 empresas, né? A gente faz de 3, por 3 é assim. De verdade, vem um cidadão, um desgraçado, que vai falar assim, putz, cara, meu CRM é melhor do que a outra empresa. Não, mas melhor por quê? Porque eu acho que é o que fiz, porra. Então, você tem uma coexistência de soluções que você não pode sair mexendo, não, essa aqui é que vale, essa aqui vale. Então, o principal ponto dessa história toda é a coexistência. Mas antes de falar, vou falar para vocês que raios que é ALOS, né, afinal das contas. Acho que ninguém tem a mínima noção, talvez. Quem sabe quem é ALOS aqui? Não, né? Que máximo, hein, cara? Como é que o pessoal de marca tá ruim, né? Empresa pequena, né? Empresa pequena. Quem já foi no Shopping Eldorado? Pelo amor de Deus, já. Ufa. Vila Lobos? Já, né? Então, tudo bem. Então, vocês foram na ALOS de alguma forma. São 60, então tem mais shopping por aí. Mas vamos lá. Ih, não. Ah, dá certo. É lá no final. Isso aqui, então, é uma maravilha, né? Isso aqui... Delícia esse slide, né? Então, vamos lá. Só para contextualizar, né, o que é a Alostec, né? A Alostec é o nosso braço de tecnologia que presta serviço para a holding, para a companhia e todos os shoppings e qualquer jornada, né? Digital ou não, ou phygital, que a gente chama. Hoje, efetivamente, a gente tem uma empresa de tecnologia apartada que já presta serviço até para outras empresas, inclusive. Mas, enfim, essa é a nossa visão, missão, propósito, né? Já mudou de nome a beça isso, né? A Hype hoje aqui é propósito, né? Daqui a pouco vai criar um outro nome, mas é isso, né? Bonito isso, momentos que encantam e transformam a vida, né? Isso é lindo, né? O pessoal estava inspirado, mas é verdade isso, né? É de verdade, porque hoje o shopping center já não é mais shopping center, a gente chama de life center, né? A ideia é você resolver a sua vida lá. Hoje você tem clínica, universidade, restaurante, lazer, e às vezes você compra, né? Dia das Mães e Natal, basicamente. O resto você vai por impulso, né? Então você resolve a vida no shopping, tem que ser uma experiência fluida, gostosa, boa, incrível. Isso, obviamente, passa pelo digital também. Então, esse é o nosso esse propósito. Além disso, a gente conecta, né? Pessoas, negócios. E também eu adorei o Agenor, né, falando de como que a Natura, claro, gente, guardar as proporções, né, pelo amor de Deus, como a Natura ela impacta a comunidade, né, impacta toda a sociedade no entorno dela, né, e a gente também tem uma grande responsabilidade nisso, né, no entorno da comunidade, na comunidade no entorno do shopping, né. Você imagina o impacto que a gente traz para o trânsito, né, para a vida das pessoas no entorno.
negativo no primeiro momento, mas tem que se tornar positivo. E essa é a missão, né? Se tornar positivo, não só para carbono, mas para a vida como um todo no entorno do shopping. Mas vamos lá, rapidinho, esse é um pouco dos nossos números, né? São 62 shoppings, esse número flutua um pouco, né? Tem aí investimentos e desinvestimentos, mas espalhados por todo o Brasil, aí, basicamente. A companhia foi o resultado de, como o Marcílio comentou, de 3 fusões, uma em 2019, com a Sonai Serra Brasil, a aliança com a Sonai Serra Brasil, aí já foram 30 shoppings, e com a BR Malls agora recentemente. A companhia novinha, por isso vocês não ouviram falar nela, o Day One dela foi 9 de janeiro de 2023, mas ela carrega aí 40 anos de experiência juntando as companhias, né? Esses aí são os nossos números. Você vê que hoje a gente movimenta vendas de cerca de 40 bilhões ano, e aí esse resultado aí que foi incrível de 2000 já com a companhia somada, né? Um pouco das nossas marcas, né? Não estão todas aí, mas estão, né, algumas marcas de alguns shoppings aí espalhados pelo país. Um pouquinho da Alostec, né? A missão da Alostec, que é efetivamente aumentar a recorrência do share of wallet, monetizar dados e consumo, o que mais se fala por aí, né? Alguém já conseguiu fazer isso bem? Tenho minhas dúvidas, mas estamos tentando, tá? E, obviamente, ter uma plataforma de serviços. Quando fala digital, é justamente isso, né? Juntar os dois mundos efetivamente. E como é que, falando então do objeto aqui do nosso tema aqui de arquitetura inteligente para M&A, isso aqui é só um pouco de contexto, né, de como é que está organizado lá, como é que a Alostec está organizada. Obviamente que as caixinhas são lindas, né, separadinhas, mas no fundo elas se misturam muito, né? Então, quando você olha aqui, por exemplo, no último item aqui de monetização, arquitetura e tal, são muito cross, né? As áreas são muito misturadas. Isso é um inferno de governança, né? Isso é um inferno de relacionamento, né? É uma delícia você ter o cara que está no squad do outro, mas ele responde para outra pessoa, né? Todo mundo acha isso incrível, né? No papel é lindo, né, gente? No dia a dia é difícil pra caramba, né? Mas é isso, mas ao mesmo tempo, você imagina isso multiplicado no M&A. Você ter pessoas de culturas diferentes, de formatos e metodologias de trabalho completamente diferentes também, ter que se juntar em prol de um único objetivo, né? Então, o tema pessoas no M&A, eu diria que ele é muito mais forte do que integração. Mais interação de tecnologia. Mas, enfim, e aqui a gente vai focar no tema que é arquitetura, mas, enfim, isso aí é um quadro aí geral de como é que a gente está organizado lá, tá? Quando eu fiz falando sobre esse tema, até no Property Forum, né, esse simpático aí é o nosso head de arquitetura, inclusive ele está ali, vou fazer ele levantar, óbvio, para passar vergonha, né? Levanta aí, Herbert. Ele é o cara que cuida disso aí. Ele já sentou perto da porta, porque ele já estava preparado para isso. Mas, enfim, eu perguntei para ele, né, depois de os primeiros 2 meses, né, eu falei, cara, qual o desafio que você está vendo aqui, né, que se colocaram no teu colo, né? E ele veio com essa frase, cara, nós estamos no caos. Como é que a gente vai fazer essa porra funcionar? Estamos no caos, temos que dar sinergia e aumentar a receita e gerar caixa. E é isso, né? E como é que a gente faz isso acontecer, né? Aliás, antes que eu cometa aqui uma injustiça, o nosso head de código de integração também está aqui. Vamos levantar também, Marcel, que também participou aí da apresentação. Esses dois se amam, né? Para não falar ao contrário. Porque o cara tem que integrar a porra toda e ele tem que tomar conta da arquitetura. Então, esse cara chega, não, esse sistema vai conectar com esse temporariamente, por causa disso. Tá maluco? Não pode fazer isso. Como assim? Vai dar merda aqui, acolá. Então, assim, é uma relação de amor e ódio linda, né? Aí falar, o Fábio falou que dá para fazer, né? Esse é o trabalho de pessoas que eu falei para vocês, mas vamos lá. Então, a gente num M&A, claro, só para contextualizar, acho que vocês sabem bem isso, mas acho que é bom para quem nunca passou pelo M&A, né? Quais são os motivadores? Regulamentação e legislação sempre, né? Óbvio. Como eu falei, a coexistência de aplicações, porque, como eu falei, caramba, você não vai no dia 1 juntar os CRM, juntar os RPs, juntar os canais digitais, né? Primeiro que é impossível, não há tempo para isso. E segundo que, como é que você justifica para o business que você vai explicar? Calma aí, não dá para dar sinergia agora, vamos gastar vamos gastar tudo, você só vai conseguir ver a companhia junta daqui a 1 ano,
foram juntar os RPs. Cara, ninguém vai aceitar uma coisa dessa, né? Ah, não, mas eu preciso fazer a gestão da companhia, preciso ver amanhã como é que é a venda consolidada. No dia 1, não, você não vai ver a venda consolidada porque não tem a arquitetura de dados ainda, né, junta. Você vai pegar o negócio aqui, somar no Excel e você vai ter a companhia junta. Você vai tomar um tiro na cabeça, né? No dia seguinte você não está lá na companhia, obviamente. Então, a coexistência, ao mesmo tempo, ela tem que existir, mas, ao mesmo tempo, você tem que garantir receita, que é a operação, e ter uma gestão unificada. E, ao mesmo tempo, para quem tem serviços compartilhados, você imagina, né? 2 CSCs, que delícia, né? E aí um cara fala com o outro, das empresas diferentes, que se juntaram agora, mas aqui eu faço assim. A minha CSC responde em 5 minutos, porque eu tenho aqui uma AI maravilhosa no meu app, que já bota a nota automaticamente e, putz, não preciso fazer mais nada. Mas aqui é tão arcaico, eu tenho que subir, tenho que fazer um scanner da nota e subir para o negócio, informar um monte de coisa para depois pagar. Então, todos esses conflitos, né, toda essa comparação, ela vem como ainda motivadores e, não vou falar que atrapalhadores, por quê? Porque isso é na verdade, um grande motivador para você usar. Óbvio que alguns ficam chateados, né? Porque, caramba, é difícil você ver uma construção que você fez e você ver uma outra que faz a mesma coisa melhor, né? Mas quando você olha isso em prol dos objetivos que você colocou na mesa, isso é bem interessante de fazer. E, obviamente, no final das contas, você tem que capturar sinergia, né? O que a companhia quer no M&A é crescer, é ter sinergia com uma empresa nova, com mais corpo. O único problema disso é o time, né? Eles querem isso. Geralmente, as empresas, né? Tem que falar, né? Deixa eu falar. E manter aqui o compliance. Mas, assim, as big da vida, né? Fazem os dias e falam, olha, isso aqui tem que te dar 30% de sinergia no primeiro ano. E você recebe isso. Porque o cara estudou isso e fez um template no mundo inteiro sobre aquilo e falou, jogou no teu colo, que sinergias de empresas desse tamanho, com essa arquitetura de tecnologia, no final, em 1 ano, te dá 30% de otimização de custo. Mas, peraí, mas você nem me ouviu? Não, mas é assim que o mundo faz. E você tem que seguir. Você recebe isso, né, para fazer. Então, isso aí é a parte chata da história, né? Você tem que conviver com isso e começar a provar que não é bem assim, ou entregar e começar a entregar mostrando que... Isso é a parte também que é bem difícil, né? Você mostrar que a Big lá deu uma erradinha. Eu já recebi também template de Big dizendo que tinha que fazer tal coisa no sistema e comparava sistemas de manufatura. Eu falei, mas eu não fabrico nada. Tira isso daqui, você nem trocou o template, né? Então, isso acontece, né, gente? É o nosso dia a dia. Mas, enfim, e aí, quando a gente olha, né, aí eu vou, apesar de eles serem muito conectados, né, não tem uma coisa separada, tá? Mas eu separei as visões do que a gente chama de real estate core business e a parte de canais digitais, eu separei só para a gente ter uma visão mais didática da coisa. Mas é tudo muito junto e misturado, tá? Isso aqui é um exemplo de como é que a gente, na partida, começou a resolver algumas questões, né? Obviamente que é impossível não tem ele só aumenta, né? Você vê que uma companhia pegar exemplos, tá? Uma companhia tinha o SAP e outra companhia tinha o Oracle, né? Não, ainda tem, inclusive, tá? Não unificou ainda, tá na fase D. Mas e aí? Primeiro você tem que decidir com qual você vai ficar, né? Essa decisão não é fácil, você tem que levar em consideração trocentas variáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, no primeiro momento, como eu falei, a companhia precisa se gerir, né, como única. E aí, como é que você faz isso? Obviamente, parece óbvio, né? Mas dá um trabalho do cão, e tomei muito caldo com isso. Você aproveita ou cria, né, o seu barramento de integração para fazer com que, caramba, os dados se convertam por uma única base para você ter uma harmonização de indicadores. Falar é fácil, né? Mas você vê. A harmonização de indicadores, uma empresa calculava a venda, isso é verdade, tá? Uma empresa calculava a venda com um critério. Outra empresa calculava a venda com outro critério. O que eu faço? Eu vou lá na origem do Lake BI, sei lá o que, do Oracle, para mudar o critério,
Ou eu pego o dado já calculado dele, transformo e entrego para um outro que já tem o critério novo. São decisões que você vai ter que tomar na vida para fazer isso acontecer no momento zero. E para isso acontecer, você necessariamente vai precisar conectar coisas, né? No nosso caso aqui, a gente ligou o Oracle BA, né, direto no lake da antiga Also, que já tinha os critérios que eram mais próximos do que a gente queria como harmonização. Mas o cálculo lá, o granular, ficou no Oracle BA. Ah, quando é que você vai ter a solução do lake unificado? No momento 2, quando unificar o RP. Porque não dá para eu fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? E essa arquitetura de você escolher qual microserviço você vai trabalhar, qual API que você vai trabalhar, onde é que você vai fazer reuso, não reuso, é um dia a dia muito intenso, que é onde você tem que gastar mais energia no M&A. E, obviamente, escolher as soluções transitórias. Na partida, não tem solução definitiva. As soluções são muito transitórias. Algumas a gente fez definitiva, né? Então, por exemplo, a companhia precisava falar de processos, né? De uma única língua. E como é que a gente fez isso? Putz, vamos colocar um BPMS parrudo por cima, né? Com workflows, já com alguma inteligência para fazer isso acontecer. Claro que isso não aconteceu no momento zero, aconteceu um pouco antes, esse desenho do que eu queria na parte de alguns processos, né? E a gente teve que colocar isso no ar rapidamente. Como é que eu faço isso acontecer se as companhias tinham, né, momentos diferentes e soluções diferentes e RPs diferentes? A gente colocou lá, no nosso caso, colocamos o ServiceNow por cima dos 2 RPs e a maioria dos processos mais críticos já entraram num formato de como a companhia queria tocar os novos processos como nova companhia. Caramba, o shopping está lá, tinha um shopping de uma companhia em Salvador, o outro em Belém. O cara começou a imputar dados, por exemplo, de uma única forma, mesmo sendo de companhias originárias diferentes. Quando chega na SEC, também não tem milagre, né? No primeiro momento, o cara recebeu aquele dadinho e entrou na unha no RP. Para a gente poder escolher também o que a gente automatiza na partida, né? A gente não sabia qual RP ia ficar. Por que eu ia automatizar o ServiceNow para o Oracle ou para o SAP? Então, a gente teve que fazer escolhas. E aí a escolha da automatização só aconteceu depois que você escolheu o RP. Então, você começa a fazer esse quebra-cabeça, né? E é efetivamente trocar órgãos com o corpo em pleno funcionamento. E por aí foi, gente. A gente foi fazendo isso para cada tema, né? Dentro do tema de back-office, dentro do tema de experiência do consumidor. Isso aqui teve uma bela... Foi bem curioso aqui, porque, e obviamente, aí a gente... Nesse arcabouço todo, contamos com a ajuda de Sensidia e também outros parceiros de assim, integração, né? Não só Sensidia, mas Sensidia foi o principal. Quando você olha para o digital, né, você fala assim, caramba, né, qual vai ser a experiência que eu vou dar para o consumidor? Vai ser única na partida? E aí, obviamente, que o pessoal de produto olhou assim, vai ser única, a minha. E o outro virou a minha também. Então, virou uma briga saudável, para dizer qual era a experiência de consumidor, qual a experiência de app, por exemplo, que você vai dar para o consumidor. E, nessa hora, você tem que tentar ser o mais agnóstico possível. E é difícil, porque as pessoas querem pegar a bengala na tecnologia, né? Ah, não, eu vou botar o que é mais fácil de escalar. Eu falei, não se preocupa com isso. Esse é meu problema. O que você quer como experiência do consumidor? Aí... fica aquela, né? Você começa é chato falar isso, mas você tira, né, do seu colo uma coisa que realmente não é nossa. A gente contribui, a gente tem que estar junto do negócio e ter nossa visão, mas efetivamente isso tem que estar ligado à estratégia, né? A estratégia não está com a gente. Até está também, mas não é. A gente não é o estrategista final da história, né? E nessa hora as pessoas começam a bater cabeça. Aí você começa então a alimentar. Você começa então peraí. Vamos olhar o comportamento do consumidor nos 2 apps? Então, qual é o primeiro passo a fazer? Vamos juntar o Lake House de Customer Behavior? Vamos, então, juntar os dois para ver como é que o app se comporta num lado, quem usa mais aqui, qual a feature que usa mais. Você começa a entregar dados, e aí a primeira coisa que a gente fez foi juntar os Lake Houses dos 2 canais digitais, de frontes diferentes, de experiências de jornadas diferentes, mas
convergindo para uma mesma base de lakehouse. E você começa a mostrar para o cara dados, né, para ele começar a tomar decisão baseado em estratégia. Tanto é que, 1 ano depois só, agora que a gente está fazendo tombamento, nem foi tombamento, foi uma adaptação de um dos lados para poder receber a companhia como um todo. Só agora que está acontecendo isso. Se deixasse, a gente levaria 1 ano, lá atrás, tombaria para um lado para o outro, e poderíamos nos arrepender se foi uma melhor escolha ou não. Enfim, então você acaba tendo que criar mecanismos para ficar interligando coexistências para poder tomar decisão e trabalhar soluções transitórias para que você consiga entregar valor para o business na partida. E aí, por exemplo, hoje a gente já tem uma visão transitória mais consolidada, né? Ainda tem, como eu falei, o Oracle e o SAP juntos, mas já tem um digital app único, marketplaces únicos, back-end e front-end já mais unificados, plataforma de CRM, CDP e BPMS, né, Process Automation já unificadas, mas ainda você, obviamente, para essa coisa toda se conversar, você vai ser sempre, né, a plataforma de integração no meio, mas você começa, então, a tomar as decisões e fazer o seu roadmap andar naturalmente. Um pouco dos benefícios, né, no curto prazo que você consegue, já falei aqui um pouco, né, lembrando que a gente está num momento de negócios onde as parcerias são super, hiper, ultra importantes, né? Você não toca mais os negócios sem parceiros, né? Quem se está se colocando num lugar muito centralizado, só eu e você mesmo, acaba não alavancando o negócio. Então, você tem que estar aberto. Ou seja, paralelamente a juntar as operações, juntar as tecnologias, você ainda tem que se preparar para estar aberto a fazer as parcerias se conectarem com você. Então, e você precisa, então, consequentemente, ter os negócios em escala, começar a ter visão única de predição de negócio, sinergias e custos já começam a aparecer, mesmo com tecnologias ainda, mesmo com 2 RPs, você faz com que essa sinergia apareça porque você fez com que a SSC utilizasse um único processo, por exemplo. E aqui um exemplo aqui de que tipo de valor você entrega para o negócio. Esse é um caso real, esse é um teaser interno nosso, do lançamento do nosso app de visualização de dados único, foi entregue em pouco tempo, mas olhando para uma visão de dados unificada, mas que tem ingestão de dados de arquiteturas de back-ends completamente heterogêneas. Tá? Então, fazendo aqui, a gente depois encerra isso aqui e abre para a gente debater um pouquinho aqui e fazer perguntas, tá bom? Olá, eu sou a Yara Dados, a sua nova assistente ultra inteligente. Com inteligência artificial generativa, ofereço insights valiosos que impulsionam decisões inteligentes no seu dia a dia. Pense em mim como sua colega de equipe, capaz de compreender e processar comandos e questões complexas que vão além de perguntas e respostas. Te apresento análises visuais intuitivas, facilitando a compreensão de tendências e padrões. Vamos começar? Surgiu uma dúvida? Eu tenho todas as respostas estratégicas que você precisa. Você pode perguntar e solicitar informações do seu jeito. Que tal um exemplo? Quero as vendas dos top 10 shoppings em janeiro de 2024. Eu trarei os dados em instantes e você poderá visualizar em diversos formatos, como tabela, gráficos de linha, barra e área. Quer aprofundar sua análise? Você pode continuar a conversa, me pedir outros dados e até realizar comparações. E ainda pode exportar os resultados para usar onde quiser. Neste novo formato, o feedback sobre minhas respostas é muito importante. Essa funcionalidade me ajuda a entender sobre o negócio, otimizando cada vez mais minhas respostas e minhas análises para você. Quer ir além em suas análises e ser ainda mais assertivo? Com o Boards você pode reunir seus dados em um espaço interativo que te permite manipular seus painéis. Eu te ajudo a garantir que suas informações digam exatamente o que você precisa saber. Você pode continuar gerando novos dados conversando comigo.
se quiser saber como os gráficos ou tabelas foram gerados, acesse a aba Prompts e veja a explicação completa. Mas se quiser ir além, pode integrar dashboards da sua companhia para enriquecer a sua análise. Com poucos cliques, você visualiza uma nova perspectiva 360 do seu negócio. Este menu é o seu ponto de encontro para todas as informações essenciais da Allos. Cada departamento tem seu conjunto de cards e indicadores centralizados e padronizados em um único lugar, permitindo democratização dos dados empresariais e seguindo as diretrizes de segurança e acesso da empresa. Use a barra de pesquisa para localizar e filtrar indicadores e torne sua experiência analítica mais fluida e focada. Explore comigo um mundo de possibilidades de análises estratégicas. Até mais! Claro que tem bastante marketing aqui, né? É marqueteiro, mas temos que ser marqueteiro. A gente entrega, tem que fazer marketing, né? A gente faz muito pouco isso, aliás, no nosso dia a dia. Mas, então, você imagina a gente ter que unificar RP para entregar isso. Não dá para esperar para entregar isso. Então, isso aí está olhando para back-ends completamente diferentes. É isso. Agora é perguntas, é isso? Ah, peraí. Falta o principal. Pode ter API, pode ter gateway, pode ser Scrum 4, mas quem faz isso acontecer é essa galera aí. Então, assim, é esse povo que faz acontecer. De fato. Tem uma foto trabalhando, né? Oi? Só tem uma foto trabalhando. Só Não, tem duas. Porra, mas tem que comemorar, cara. Porra. A gente só leva lambada, não é isso, porra? Eu não tinha reparado. Eu tenho no cantinho aqui, outro lá. É isso. Sobrou pouco tempo, 10 minutos. Mas é isso que a gente tinha pensado mesmo, Fábio. Obrigado. Gente, esse é o QR Code das perguntas que eu acho que das perguntas está na home. Você consegue voltar no primeiro slide, por favor? Ele vai voltar lá. Isso. Eu devia ter falado isso no início, mas, né, para não tirar a atenção de vocês, eu estou lembrando de falar só agora. É de cá. Isso aqui, gente, precisa mandarem perguntas, tá? Quando vocês mandam aí, quem tiver dúvidas, a gente vai abrir para o microfone, mas talvez a gente precise aproveitar para votar nas perguntas. Enquanto vocês mandam as perguntas, eu vou pegar uma água aqui. Pode fazer ao vivo também, que a gente dá o microfone aí. Quer dizer, nem sei se podia, né, cara? Quebrei o protocolo total, né? A Damara vai me matar. Beleza. Bom, deixa eu começar aqui, Fábio. Você falou, e eu estou tentando a gente fazer o driver, né, de desafios, né, onde estão as dores mais complicadas aí. A gente tem 3 pilares, você citou em alguns momentos, né, num processo de M&A, que envolve impacto de tecnologia, de processo e de pessoas, né, mudança nos 3 pilares aí. Qual para você, que se você pudesse escolher, você não resolveria? Ou qual que, não, essa não está combinada, não. Não, mas a combinada a gente vai fazer depois. Qual você acha que é o mais difícil para você, no seu perfil pessoal, de resolver desses 3 complicadores aí? Acho que eu vou falar de mim pessoalmente e talvez acho que a equipe aí que está aqui, o Marcelo e o Thiago, podem dar a opinião deles, mas eu acho que processo, né? Sem dúvida nenhuma, processo não de tecnologia, mas processo de business, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, eu gosto muito, né? Assim, até porque sem gente nada acontece, né? Então, dá um trabalho do cão, né? Você trabalhar culturas completamente diferentes, né? Egos, né? As pessoas vêm com os seus paradigmas, com as suas construções. Então, no processo de M&A, isso é muito difícil. Até porque você tem sobreposições, né? E, naturalmente, no processo de M&A, você tem competitividade das pessoas quererem ocupar suas posições, né? Ou defender suas posições. Mesmo sabendo que isso aí tem uma onda até a gente unificar tudo. Mas é bom trabalhar com gente, é bom trabalhar essa parte. De tecnologia é a praia, né? A gente gosta pra caramba, né? A gente vibra fazendo isso. Mas processo é fogo, que processo de negócio normalmente encontram na gente a bengala para não resolver, né? Então, assim, o cara muda, né? Bota... não, cara, eu não consigo resolver essa questão porque a tecnologia não está unificada ainda no M&A, pós-M&A.
e você começa a fazer uma série de perguntas, na quinta, tu já vê que não, cara. Você nem tem um processo que você quer definido como companhia única. Como é que você está falando que a gente não atende em termos de tecnologia, né? Então, sem dúvida nenhuma, o processo é bem complexo. Eu acho que, se tiver que escolher, eu não escolheria processo para resolver. Mas a gente tem que estar, né? Faz parte do nosso trabalho. Beleza, eu jurava que era gente, viu? Tá louco. Não, gente, mexer, né? Resolver, mas processo, legal. Tem 3 perguntas, tudo com o mesmo voto. Vamos pela ordem. Qual é o nome do LLM que vocês estão usando aqui na assistente? O LLM é da OpenAI Service, no Azure, mas tem uma camada da aplicação por cima que faz o prompt, né? O prompt é gerado por uma aplicação que foi feita por uma startup que a gente acelerou lá na época. Então, todo o front e a montagem do prompt é feito por esse produto dessa startup, e aí ele chama o OpenAI Service da Azure, que a Microsoft não tarifou ainda. Os desgraçados ainda não botaram tarifa e deram de graça, quer dizer, até a segunda ordem, né? Mas vai vir a conta já. Legal. Você repete o nome, por favor, da LLM? O LLM é da própria OpenAI Service, OpenAI né? Service. E a startup é PX Data AI. Legal. Quais são os fatores, vamos tentar pensar em um de cada, tá? Qual que é o fator que mais você acha que acelera a consolidação do sistema no M&A? E qual que é o fator que mais bloqueia a consolidação do sistema M&A? Engraçado que a resposta é a mesma. Quem mais acelera é gente e quem mais bloqueia é gente também. Então, assim, é impressionante. Porque, gente, a gente tem muitos habilitadores tecnológicos para fazer o M&A funcionar de forma rápida, ágil, né? Onde é que está a dor, né? A dor na escolha, né? A dor do que você vai fazer primeiro. E essa dor passa por pessoas. E estou falando desde o CEO, tá? Já falei para ele isso. Não, Fábio, a gente não fez unificação disso. Cara, você não decide o que você quer, pô. Né? Então tem essa questão, né? Vem desde cima isso, né? As pessoas têm uma dificuldade de tomar a decisão, não porque não sabem a estratégia, mas porque isso é bem característico do latino, do povo latino, né? Não quer afetar o outro, né? Quer ser bonzinho, quer falar o que o outro quer ouvir. E as conversas difíceis no M&A, elas existem e existem quase 24/7. Porque é necessário, não tem jeito. E tem que ser isso sem tirando o pessoal da história, né? Assim, gente, enfim, isso são legal. Gente. A gente tem tempo para mais uma aqui. Eu gosto dessa ferramenta do Slido, que dá para mandar pergunta anônima. Então, né, o Herbert podia ter mandado nossa pergunta. Essa ele não vai saber responder, né? Ele tinha um call agora, ele foi e saiu, me avisou. Mas aí me chamou a atenção, porque o Leandro... Quem que é o Leandro da Suzano? Obrigado pela pergunta. O Leandro está perguntando qual data lake de dados, né, ferramenta de dados você usou para consolidar as informações de ambas? E qual foi o maior desafio na consolidação? Isso é uma outra pergunta muito boa, porque a Allianz tinha o BQ, BigQuery GCP, e a Berrymol tinha Databricks no Azure. Inferno, né, bicho? Não dá para ser a mesma coisa, não, né? Imagina esse povo de dados um falando com o outro. Para que você comprou Databricks, pô? Essa Ferrari, caro pra cacete. Calma, gente, vamos lá. Basicamente, é a mesma coisa, né? O BQ da Allianz estava muito avançado na parte de consolidação dos indicadores do negócio, né? Na parte de core business, de predição do core business, prescrição, descrição e predição do core business. E a Berrymol estava muito avançada no Customer Behavior em Databricks. Então, mantivemos os dois. Hoje, nós temos os dois. A única coisa que a gente fez foi unificar as nuvens. Então, a gente, que a Microsoft nomeou, você me ouviu já, que depois eu falei para eles, né? Nós movemos o Databricks do Azure para o GCP, por uma questão comercial, foi uma questão de... Enfim, e aí juntamos numa mesma nuvem. Então só que a gente tomamos o cuidado de que os indicadores de negócio que usam o Customer Behavior, a gente fez uma ingestão conectando o Databricks com o BQ, né, para que eu não tenha duplicidade, obviamente, de informação, né? Então, unificamos o Customer Behavior no Databricks, unificamos indicadores de negócio no BQ. E a gente ainda está tomando a decisão se vai tombar tudo para um lado ou para o outro, porque era um trabalho do cão, né, fazer isso, né? Imagina, ter que refazer todos os ETLs. Então, a gente está ainda
decidindo isso. Obviamente que a gente teve uma sinergia de custo nos dois, porque quando a gente se junta numa nuvem só e junta todos os dados, não dobrou o valor, né? Então, pelo contrário, como os caras sabem que um está com o outro está com um, eles até reduziram o valor para poder ficar mais competitivo. Então, está uma briga hoje. É isso. Legal. No tempo, Fabião, muito obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Obrigado. Valeu, pessoal. On time. Obrigado aí.